Bom, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Papos Produtivos de número 2. Dessa vez, trazemos como convidado Fábio Pascoal. Meu celular balançando. Trazemos como convidado Fábio Pascoal e a mediação de uma das nossas bolsistas, Juliana Rodrigues. Nossa conversa hoje tem por tema O Sonho Inventa o Caminho. E eu gostaria só de lembrar que o Papos Produtivos é uma ação da Proesc, através da sua diretoria de extensão, com a produção da equipe do Teatro Joaquim Cardoso, na figura da coordenadora, no caso eu, Milena Marques, e mais 4 bolsistas estudantes de teatro na UFPE. Claudiane Clauluna, Danilo Santos, André Lourenço e Juliana Rodrigues. E é para ela agora que eu passo a palavra. E agradeço muito a presença de vocês aqui para mais essa conversa de boa, como a gente chama. Oi, gente, boa noite. Eu sou Juliana Rodrigues, estudante de teatro na UFPE e bolsista do Centro Cultural Benfica. Então, para começar, eu vou falar brevemente do currículo de Fábio Pascoal e eu vou explicar como é que vai se gerenciar a dinâmica do evento. Então, o currículo de Pascoal é o seguinte: Fábio é produtor e idealizador do FETEAG, Festival de Teatro do Agreste. Ele tem participação ativa no Grupo TEA, Teatro Experimental de Arte, e a partir dele criou o núcleo de pesquisa do TEA, cujo objetivo é dar continuidade ao trabalho desenvolvido no CIT, curso de iniciação teatral, buscando aprofundar o estudo dos elementos que compõem a cena, como iluminação, interpretação, dramaturgia e cenografia. Teve vários projetos, teatro e audiovisual aprovados pelo Fucultura, tendo ele circulado pelo Brasil todo, como, por exemplo, a montagem A Metamorfose, baseada na obra de Franz Kafka, os documentários Quando as Garagens Viraram Teatro e Lições de Palco Sem Fim, o projeto O Rei Lear no Meu Quintal e o projeto Gaudí Nordestino. Então, a dinâmica ela vai durar por volta de 1h30, sendo uma parte dela voltada para a fala do Pascoal, e a outra parte será uma mesa de conversa, onde vocês podem fazer as perguntas, seja no chat, ou vocês abrem a câmera também para falar diretamente pelo vídeo. E só avisando também que a conversa está sendo gravada e que posteriormente a gente pode disponibilizar esse vídeo através do e-mail. E acho que é isso. Então, eu vou passar a palavra agora para a Fábio e vamos começar. Oi, boa noite, boa noite. Estão me escutando bem? Tá ótimo. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Ju, Danilo, Milena, que a gente já se conhece há bastante tempo já. Não muito tempo, né, Milena? Bom, é um prazer estar aqui conversando um pouquinho, falando um pouquinho sobre produção, né? Primeiramente, eu gostaria assim, de a gente poder fazer um exercício, uma brincadeira, um exercício mental, que a gente pudesse fechar os olhos aí, 30 segundinhos, e pensar um pouco qual seria a produção que a gente imagina fazer, né? O que a gente pensa? Então, a gente fechar os olhos aí durante 30 segundos, imaginar o que seria uma produção ideal para cada um da gente, né? Quais são esses elementos que compõem a produção, o espaço, as cores. Bom, vou falando um pouquinho da minha trajetória, né? Então, eu nasci de uma família de teatro. Então, meus pais, eles fundaram o Grupo TEA, são cofundadores do Grupo TEA, um grupo que atua desde 1962 na cidade de Caruaru. Então, foi um grupo que foi fundado lá em Caruaru, coincidentemente, a partir de uma participação de alguns integrantes do grupo num festival universitário que aconteceu em Caruaru. Então, o festival foi um disparador para que as pessoas começassem a pensar na criação de um grupo. Mas o grupo já existia, alguns grupos já existiam na cidade. Existia antes um grupo na cidade chamado Teatro de Amadores de Caruaru.
que era muito próximo à ideia do Teatro de Amadores do Recife. Então, era um teatro feito por amigos, geralmente, né, em que você ia lá, decorava o texto e apresentava os espetáculos. E o TEA surgiu numa perspectiva de pesquisa. Então, foi a partir do festival, dessa participação, que os integrantes ficaram mexidos, né, provocados por participarem do festival e também vivenciar coisas novas que eles não tinham visto antes, né? Então, foi a partir desse momento que o TEA apareceu, foi criado. Então, a trajetória do TEA, ele tem mais ou menos 54 espetáculos montados nos seus 58 anos. Então, é praticamente um espetáculo quase ao ano. Mas o TEA ele se configura, na realidade como um espaço de formação. Ele não se configura como um grupo. Eu não considero o TEA um grupo de teatro, e sim um espaço de formação, principalmente. Então, no TEA tem o CIT, que é o curso de iniciação teatral. Ele é realizado geralmente de março a dezembro. E geralmente termina com a montagem pedagógica desses alunos que estão participando. Nós temos um corpo fixo de professores, monitores, e o TEA funciona nesse sentido, né? Tem sua sede própria lá, está em reforma ultimamente, mas tem uma sede própria, que é o Teatro Lício Neves, que era um teatro de bolso, parecido com bem pequenininho, igual lá o teatrinho de vocês lá na universidade, e que agora está em reforma e transformando ele num espaço multiconfiguracional, um espaço que a gente possa ter uma arquibancada móvel, ter um espaço para trabalho, né? Então, a gente, nessa perspectiva de formação sempre. Falar sobre o FETEAG, eu podia falar um pouco da trajetória do TEA, mas eu vou me deter mais ao FETEAG em si, que é a minha praia de trabalho. O FETEAG ele surgiu em 81. Então, em 1979, foi montado um espetáculo no TEA, que foi o Morte e Vida Severina, um texto de João Cabral de Melo Neto. E esse espetáculo ele foi apresentado em vários locais, e um desses locais foi numa escola, num colégio em Caruaru, e eu participava do espetáculo como contra-regra, na técnica, fazendo percussão, que a gente já tinha um grupo de música, e eu participei do espetáculo na técnica. E nessa apresentação nesse colégio, para alunos da escola, e eu me lembro que era no final de ano, 80 mais ou menos, final de ano, e eram textos que geralmente estavam usando no vestibular, né? E eu fiquei muito empolgado com aquela ideia, daquela efervescência dos alunos, de estudantes vendo aquilo, depois discutindo sobre o texto. Então, aquilo me motivou muito a pensar em alguma coisa que a gente não tinha para os estudantes da cidade. E foi nessa perspectiva que eu e um amigo de cena, Chico Neto, Chiquinho, que é irmão de Cláudio Assis, então uma família de artistas, Cláudio Assis, Osman e Chico Neto, parceiro, a gente pensou, idealizou em fazer o festival. Então, em 81, a gente iniciou os primeiros contatos com as escolas, e parcerias, e foi atrás de como é que a gente podia desenvolver um projeto para os estudantes. A ideia da gente é que a gente conseguisse movimentar os estudantes para formar público, né? Uma nova geração de público, que a gente tinha um público mais adulto, a gente não tinha essa ideia do público do estudantil indo para o teatro. Então, a ideia da gente era poder movimentar esse segmento. Então, nós criamos o festival, a primeira edição do festival, foram 5 espetáculos apenas, no SESC, porque o SESC sempre foi o nosso parceiro desde o início da
da produção. Então, a gente, lá no SESC, a gente tinha um salão de festa, e no final tinha uma cortina, tinha um palquinho pequeno, improvisado, e a gente fez o primeiro festival nessa casa, nesse casarão lá do SESC, que não era nem o teatro ainda, não era nada. E nessa efervescência dos espetáculos, depois debate. Então, ele durante muito tempo o festival ele era competitivo, então ele tinha uma competição entre as escolas, né? E no primeiro ano também foi competitivo, teve troféu e tal. E o primeiro oficineiro que a gente teve lá foi um grande amigo, Valdec de Garanhuns. Valdec de Garanhuns é um bonequeiro que mora hoje em São Paulo e foi o primeiro oficineiro do FETEAG. Então, para a gente foi uma alegria muito grande a gente poder depois a gente se encontrar e conversar sobre isso, essa experiência, né? Valdec de Garanhuns. Foi quando ele estava iniciando o trabalho dele com boneco, ele não era bonequeiro ainda na época. E a gente começou a primeira edição do FETEAG. Então, eu acompanhei de produção os 3 primeiros anos do FETEAG. Então, 81, 82, 83 e 84. 85 eu vim morar em Recife. Vim trabalhar e morar em Recife. Continuei acompanhando o FETEAG nessa época, mas de uma forma mais como espectador, né? Então, meus pais ficaram em Caruaru e eu fiquei acompanhando, ia sempre ao festival, sempre estava lá, mas acompanhando mais como espectador, né? E acompanhando o teatro de uma forma geral, aqui no Recife, agora já no Recife. E esse tempo todo o festival ele teve várias mudanças no festival, na configuração dele, ele passou do festival de teatro estudantil apenas, para depois ser um teatro festival estudantil e de amadores de Caruaru. E durante esse período, alguns trajetos ele concluiu. E em 2004, 2003, mais ou menos, eu voltei a Caruaru para trabalhar novamente também em Caruaru. E, novamente, tive contato com a produção do festival. Então, durante esse período, mais ou menos 20 anos, 19 anos, eu acompanhei o FETEAG, mas não tão ativo na produção. Só em 2003 que eu voltei ativa no festival, na produção, tanto do FETEAG quanto do TEA, né? Então eu precisava novamente colocar a mão nesse terreno, pisar nesse terreno, colocar a mão na massa novamente. Então, em 2003 eu voltei ao festival, e agora pensando diferente, eu comecei a pensar diferente o festival. Eu precisava, eu acho que o festival ele precisava ampliar a sua ação, né? E aí a gente pensou na possibilidade de incorporar a ele uma mostra profissional. Então eu acho que essa foi a grande iniciativa que a gente teve, foi incorporar aquela mostra que a gente tinha, uma mostra estudantil, uma mostra amadora na cidade, porque ainda era visto o teatro naquela época, ainda como hobby, muitas vezes, né? Como amador, né? Como uma coisa de final de semana ou à noite. E aí a gente começou a realmente dar uma cara profissional no festival, para que a gente começasse a levar grupos, e os grupos pudessem falar disso e pudessem inspirar aqueles que estavam fazendo, né? E encorajar, principalmente, aqueles que estavam fazendo teatro lá na cidade, em Caruaru. Então, o primeiro contato que eu tive do festival, o primeiro espetáculo que eu convidei foi Espiral Brinquedo Meu. Não sei se alguém já viu o espetáculo. É um espetáculo estreado por Helder Vasconcelos, ex-brincante lá do Mestre Ambrósio, né? Então, Helder, eu sempre digo a ele assim, eu sempre ia ver o Mestre Ambrósio, porque eu sempre gostava da atuação de Helder. Não era nem tanto pela música do Mestre Ambrósio,
mas muito mais pela atuação de Helder como brincante ali. Vocês são muito novinhos, eu acho que ninguém viu o Mestre Ambrósio aqui ainda, mas era muito bonita a apresentação, era muito divertida a apresentação do Mestre Ambrósio, né? Que estava para além da música aquilo, né? A performance dele, né? Como uma velha que Helder fazia. Então, Helder, ele, esse primeiro espetáculo que eu vi aqui, ele estreou em julho de 2004, o espetáculo dele, estreou no Hermilo, eu fui ver a estreia dele. Então foi uma estreia que ele fez, era mais ou menos coincidiu na época de Guimarães, do FIG. Então foi mais ou menos nessa época do FIG. E eu fui ver a estreia de Helder e fiquei muito, muito encantado com aquilo, né? Era uma outra possibilidade de teatro para mim. E Helder, a gente ficou muito amigo e conversar muito, muito parceiro, e trocou muita ideia. E Helder me abriu outras portas, as conversas com Helder, né? Que foi o Lume Teatro, né? Então, Lume, Helder, esse espetáculo, Espiral Brinquedo Meu, ele foi dirigido por, eu acho que foi Cristina, foi Renato e eu acho que Raquel do Lume, que dirigiram o espetáculo de Helder. Então, a gente conversou e trocou muita ideia sobre atuação, né? Sobre performance, sobre atuação, porque eu me lembro bem da reação das pessoas em Caruaru, quando o Helder apresentou o espetáculo, e as pessoas ficavam naquela dúvida se era uma improvisação ou se era realmente uma apresentação, o que é aquilo que as pessoas não tinham. Ele era tão vivo, o espetáculo, que as pessoas elas ficavam nessa dúvida, né? Uma dúvida que é muito comum para quem está na zona da mata que brinca cavalo marinho e entende o que eu estou falando, né? Esse entrar e sair do personagem, eu acho fantástico isso, né? Que a Helder tem essa capacidade. Então as pessoas ficaram muito, muito, eu diria, indignadas alguns com isso, que aquilo era uma outra possibilidade, né? Então Helder essa conversa com Helder me seduziu, né? A encontrar outros caminhos. Em 2005 eu fui para São Paulo, desculpa. E lá eu fui assistir um espetáculo do Lume, em São Paulo, que era o Kelbilin, o Cão da Divindade, é um solo de Simeone. Foi esse espetáculo lá no Sesc Belenzinho, um subsolo lá do Sesc Belenzinho. Fiquei muito impressionado assim, com o Kelbilin, porque era um solo em que você tinha um coral que cantava, né? Ninguém via esse coral cantando. Então, aquelas vozes do coral de um canto, e a gente não entendia de onde é que vinha aquilo. E eu fiquei muito impressionado, depois esse coral aparecia em cena, e a gente viu o coral, né? Eles cantavam nas coxias. E também fui ver um espetáculo de Michel Malamed, que era um espetáculo também interessante, de uma experiência com som. Ele ligava uns condutores de energia nele, as pessoas riam, ele levava choque, e era bem interessante isso também, era uma outra experiência, Michel Malamed. Então, logo depois que eu assisti Simeone, a gente foi para Curitiba, eu fui para Curitiba assistir, participar lá, frequentar o festival, principalmente a gente era um festival muito pequeno, muito novo ainda, e vocês conhecem, quem já foi no Festival da Curitiba sabe que tem a mostra principal e tem o Fringe, né? E eu me deitava muito, ia muito ao Fringe, porque era a minha praia, para as pessoas novas que estavam experimentando, que estavam a mostra contemporânea, que eles chamam, na época chamavam, a mostra principal, era uma mostra mais fechada. O Fringe era uma mostra mais aberta, então tinha muito mais pulsação naquilo. E logo que eu voltei do Fringe, eu fiz contato com o Simeone. O Simeone estava no festival, estava viajando, estava na Escócia, né? E aí a gente fez um contato para ele vir para participar do festival.
E ele topou, né? Ele trouxe, ele, naquele ano, em 2005, a gente trouxe o Cravo, Lira e Rosa, que é um espetáculo lindo, delicadeza, com ele e Rick, fazendo os dois em cena. E aí a gente já começou nesse movimento. Nessa ida para o festival, em 2005 a gente fez um festival, então veio Bagaceira, em 2005, veio o Simeone, veio o Rick, né, veio o Lume, e veio um grupo, uma meninada que eu conheci lá no Fringe, lá em Curitiba, um espetáculo que chamava-se 5PSA. Eram jovens estudantes da USP, e a gente conversou e eu trouxe essa galera, esse pessoal muito novo assim, da USP. Era um espetáculo que acontecia num casarão lá em Curitiba, e a gente, em uma determinada hora, esse grupo ele era dividido em alguns cômodos do casarão, e tinha uma dramaturgia que cada um personagem tentava convencer as pessoas, né? E aí eu queria compartilhar aqui, eram umas fotos desse espetáculo. Danilo, deixa eu tentar aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Isso era o grupo que eu trouxe para apresentar em Caruaru esse espetáculo que eu tinha assistido lá no Fringe, chama-se 5PSA. Essa é uma apresentação que aconteceu em Caruaru. Então a gente era dividido esse grupo. Essa é uma atriz que fazia a mãe do espetáculo. Esses são os atores lá no teatro lá do TEA, Ivonete Melo, Eduardo Moura, Leonardo Moreira, Wellington Júnior, Aline Filócono, Admiro Pascoal, Arari Meus Pais, Bruno. Aqui era a efervescência à meia-noite. Esse casarão abria à meia-noite e a gente recebia o público para assistir o espetáculo. Eles ficaram uma semana em Caruaru apresentando o espetáculo à meia-noite. Sempre à meia-noite a gente abria o teatro. Então, essas são fotos de lado. Aqui, cenas do espetáculo. Outra cena do espetáculo que acontecia. Aline Filócono. Aqui é Leonardo Moreira. Léo Moreira. Bruno. Tem um espetáculo, Léo, Bruno. Tem um espetáculo que tinha essa interação com o público, né? Geralmente, no final, tinha uma eleição para ver quem era o filho, que eles nomeavam, que estava falando a verdade. Então, essa foi a primeira experiência com esse grupo. E esse grupo logo depois, era a Companhia Hiato. Então, ela se transformou na Companhia Hiato. Nesse ano, em 2005, ainda não era Hiato. No ano seguinte, ela passou a ser a Companhia Hiato, né? Então, Léo Moreira ali era o dramaturgo, é o dramaturgo da Companhia Hiato, que ganhou o Shell, essa coisa. Então, Léo atuando, eu acho que ele nunca viu essas fotos, nunca mandei para ele essas fotos dele atuando, né? Então, isso foi em 2005. Então, nessa trajetória, então eu comecei a descobrir o que realmente eu queria, na realidade. Eu acho que foi aí, no primeiro contato com Hélder Vasconcelos, dessa ficção e não ficção, é que eu comecei a entender onde é que eu queria chegar, ou pelo menos o que me interessava de levar para a mostra profissional. O 5PSA também é um exemplo dessa interação, né, entre ficção e realidade. Engraçado que o 5PSA ele teve algumas sessões em São Paulo, em que
essa mãe que eu falei, a Aline, ela estava o tempo todo querendo sair para o mundo, para levar a história para o mundo, na encenação, e um grupo de amigos combinou no Orkut sequestrar a mãe, e eles sequestraram ela num espetáculo lá em São Paulo. Então, os atores saíram correndo para poder pegar ela de volta e trazer para o palco, mas foi um sequestro realmente que aconteceu com a atriz. Então, isso era meu interesse, era esse lugar de como deixar esse público nesse lugar da ficção ou não ficção. É isso, é a realidade, o que está acontecendo. Vou dar um pouquinho de salto no tempo para a gente falar. Nesse período, a gente teve, em 2007, a gente teve uma edição que eu acho que foi histórica do festival, né, que a gente trouxe Kleber, trouxe uma estreia do espetáculo dele, Negro de Estimação, então a gente trouxe um grupo de Cuiabá, então a gente realmente foi muito bacana a edição de 2007. 2010 também foi uma edição importante para a gente começou a criar um diálogo entre... a partir de 2010 a gente começou a tematizar o festival, a procurar tematizar ele. Em 2010 a gente trouxe um tema que era teatro e espiritualidade. E aí a gente trouxe algumas experiências disso com o Simeone. A gente fez uma mesa em 2010, abrindo o festival, uma mesa um tanto quanto provocadora, que nessa mesa estava Antônio Januzelli, Janot, não sei se alguém conhece Janot, diretor de São Paulo, tinha Simeone, e a gente tinha um padre que era o coordenador, diretor da Faculdade de Filosofia em Caruaru, que a abertura foi lá. Então, numa mesa, os três falando sobre religiosidade. Foi muito bacana a abertura. E nesse ano, eu consegui trazer o Kelbilim, o espetáculo que eu tinha visto lá em 2005, lá no Sesc Belenzinho, que tanto me impactou naquilo. E eu consegui trazer o Kelbilim, a gente fez, foi a primeira vez, eu acho, que eu consegui fazer uma coprodução. Uma coisa que estava me mobilizando isso, foi a primeira vez que eu consegui fazer uma coprodução, porque a gente tinha uma opção de fazer as músicas, elas cantadas ao vivo, ou gravadas. A gente fez uma opção por cantar. Porque o trabalho de produtor é sempre complicar a vida, parece. Então, a gente fez uma opção por cantar. E a gente, durante 15 dias, a gente ensaiou um coral. A gente recebeu essas partituras lá, que eram cantos ambrosianos, que são cantos anteriores aos cantos gregorianos. Eu contratei, o pessoal contratou um regente, e a gente ensaiou um grupo de vozes durante mais ou menos 15 dias, 15 vozes, e eles se apresentaram lá, cantaram nas coxias do espaço. Esse espetáculo ele estava programado, a princípio, para acontecer numa igreja em Caruaru, né? Uma igreja da Conceição, uma igreja antiga que tem em Caruaru, muito bonita. A ideia é a gente fazer a história de Santo Agostinho, desde a sua devassidão até a sua canonização, assim, elevação espiritual dentro de uma igreja. Acontece que na hora da gente negociar com o padre, a gente não mostrei, logicamente que eu não mostrei o que ia acontecer, lógico, né? Mostrei só as coisas boas de Santo Agostinho. E o padre, ele deixou a gente remover, tirar até o altar, mas ele não deixou a gente mexer nos bancos de lá, da igreja. Então a gente ia montar o espetáculo lá, mas ele disse, não, os bancos não saem do lugar, porque os bancos tinham sido uma doação, não sei o quê, e a gente não conseguiu fazer na igreja, mas a gente fez no Teatro João Lira lá, que é um teatro semi-arena, um teatro muito bonito, né, que tem em Caruaru, e esse coral ele cantava nas coxias do teatro, né, e só no final que esse coral aparecia. Foi uma experiência
fantástica, assim, porque foi a primeira vez que a gente conseguiu ter uma participação de artistas locais, do público, do povo, das pessoas, no espetáculo, né? Então, para mim, foi a primeira experiência que eu tive com essa montagem, uma montagem feita na cidade, né? Então, 2013, 2014, 2015, a gente teve, em 2013, a gente também teve, 2010, desculpa, a gente teve a Descoberta das Américas, né, de Júlio Adrião. Em 2013, então, é outra edição fantástica para a gente. Em 2013, a gente trouxe novamente uma outra experiência de participação. Aí a gente trouxe, em 2013, o Café com Queijo, outro espetáculo do Lume, outro icônico do Lume, espetáculo que também tem uma participação do público, não é um espetáculo montado com o público, mas tem uma participação, e é um espetáculo muito bonito, muito afetivo, eu digo assim, do Lume, 2013, né? E em 2013 nós trouxemos a Companhia Hiato novamente, depois de um hiato, de uma pausa, de um distanciamento de 8 anos, a gente trouxe a Companhia Hiato novamente, no espetáculo Ficção. Então, a ideia de trazer a Hiato é exatamente que as pessoas conseguissem ver, era uma questão pedagógica, para a gente poder entender a trajetória desse grupo, né? Depois de 8 anos, quem era aquele grupo lá, estudantes, e depois de 8 anos, quem eram essas pessoas, o que elas estavam fazendo na cena, né? Então, a companhia, depois de 8 anos, a gente trouxe, e já uma companhia reconhecida nacional e internacionalmente. Tinham logo estrear um outro espetáculo deles na Europa, então já era um grupo já bem reconhecido, né? Então, em 2013, a companhia ela voltou para poder a gente fazer isso, né? Então, em 2014, nós fizemos uma outra edição temática, né? 2013 foi sobre teatro de grupo. Em 2015, 2014, nós fizemos uma edição Ao Olhar Delas, a poética feminina em cena. E a gente quis, com isso, trazer um pouco da diversidade de olhares do feminino, né? Eram atrizes, eram diretoras que estavam em cena, né? E com isso a gente também teve uma experiência também, além de uma experiência de rua que a gente teve, com Roberta Nascimento, uma baiana porreta, assim, muito bacana, um espetáculo que ela tem, Estética da Via Cruzes, que é um percurso que ela faz pela cidade com uma cruz. Essa cruz estão presas várias coisas que remetem a essa prisão do universo feminino, né? Então, a chapinha, então, várias imagens, várias coisas, elementos que compõem essa prisão, né? E ela sai carregando essa cruz pela cidade e finaliza ela sendo crucificada num determinado ponto da cidade, em frente de uma igreja, no caso a gente escolheu, e era projetado imagens de mulheres, né, na fachada da igreja. Então, nesse ano, a gente também teve a participação, eu acho que é um projeto muito bacana, de 3 amigas que eu gosto muito. A Aline Villarreal, uma produtora do Espanca, que teve com a gente no festival no ano anterior, uma parceria que a gente estabeleceu com o Trema. Então, o Trema ele estava trazendo o Espanca para Recife, com líquido tátil, e a gente estava trazendo ficção para Caruaru. Então, a gente fez uma dobradinha nesse ano. Então, ficção veio para Recife, também, do Trema, e o líquido tátil foi para Caruaru, com
o, o Espanca foi para Caruaru com o Lito Tátil. Então, Aline Villarreal, Dani Escopim, Daniela Escopim. Então, eram duas produtoras. Uma estava produzindo o Lume, com café com queijo, e a outra produzindo o Espanca. E eu enchi o saco dessas meninas falando, dizendo, olha, vocês só querem ser produtoras. Então, vamos para a cena, né? E eu fiquei enchendo o saco, a gente conversando, brincando. E quando foi em 2014, mais ou menos em maio de 2014, a Aline me ligou, dizendo, Fábio, a gente está com o espetáculo pronto para trazer, para levar. Eu e a Aline, eu e Dani. A gente vai montar um espetáculo e a gente vai apresentar no FETEAG. E com outra menina, Flávia, que era uma menina que produzia um festival lá em Minas, em BH. E elas vieram com um espetáculo que era um espetáculo que era chamado Guandu. Guandu é um feijão, e lá no sul eles plantam muito, eles plantam. Antes quando a terra está muito seca, eles plantam esse guandu, porque ele tem a possibilidade, a propriedade de oxigenar essa terra. Ele tem uma raiz muito forte, ele penetra na terra e ele oxigena a terra e possibilita que essa terra ela possa receber as outras plantações. Então, ele se criou uma metáfora com o guandu, um feijão, para criar o espetáculo, e aí a gente era um espetáculo a partir de poesias, né, a partir da vivência que elas tiveram no Alto do Moura, lá. Então, elas ficaram durante 4 dias no Alto do Moura, convivendo com os moradores do Alto do Moura e construindo uma dramaturgia a partir dessa vivência com os moradores. E depois a gente trouxe essas poesias e os moradores para, durante a intervenção, durante a performance, eles serem convidados a falar suas poesias, contar suas histórias pessoais. Então, foi a primeira também, uma outra experiência que a gente teve de participação afetiva, de encontro entre artistas locais, público e artistas convidados. O espetáculo Guandu. Né? Até hoje, ano passado, eu encontrei as meninas na MIT lá e aí tomou um cafezinho relembrando essas histórias todas, que foi muito bacana. Né? Em 2005, nós fomos para o universo das formas animadas, né, também, que era um outro tema que também eu tinha participado em 2014 de um festival aqui, que era o FITO, Festival Internacional de Teatro de Objetos, né? Fiz uma oficina com Agnes Limbos, e aquilo também me mexeu muito. E junto também com outra baiana danada, Johanna Marie, e aí a gente promoveu também uma oficina de teatro de lambe-lambe, teatro lambe-lambe lá numa escola lá em Caruaru, né? E a gente selecionou uma escola da periferia de Caruaru, no Alto do Moura, e ela, durante uma semana, ela conduziu uma oficina de teatro lambe-lambe lá, né? E ao final foram 10 caixinhas, os estudantes, cada um levou suas histórias pessoais e construindo as histórias, e no final a gente fez uma apresentação desse resultado lá no centro de Caruaru. Então a gente mandou um ônibus buscar, esse ônibus trouxe os estudantes, os familiares todos, e a gente fez uma apresentação do resultado dessa oficina, que também foi muito bacana, assim, né? Esse ano a gente teve uma oficina de stop motion e uma de teatro de mamulengo, com Seba, com o mestre Mamu Seba, e uma oficina de teatro de lambe-lambe, também em 2015, desculpa, que foi o tema selecionado. Pular um pouquinho para 2017, né? 2017, que a gente fez... Então, a gente escolheu um outro tema, a negritude, em 2017. 2017 também foi um ano muito importante para a gente, outro tema super importante, né, que a gente trouxe
Alguém, não sei se alguém viu Nitando Sally com o Black Off, né? Então quem viu lá o espetáculo de Nitando. Então a gente trouxe o Faustin com o espetáculo Le Cargo também, que é um espetáculo lindo, que eu tinha visto esse espetáculo no Chile, no festival no Chile, e a Nitando Sally, que eu tinha visto na MIT, né? Então esses dois espetáculos foram muito impactantes para mim, assim, os dois espetáculos. Além do espetáculo Salina, do Amok, um espetáculo lindo também, que veio compor a grade no último dia. A gente sempre reservava um grande espetáculo para o final disso tudo, né? E nesse ano a gente teve um espetáculo que ele estava fora dessa programação do Negritude, do tema, mas que foi um espetáculo também super importante para a gente, porque era um espetáculo que eu tinha negociado no ano anterior, quando eu não tinha definido um tema ainda, que era o Rimini Protocol, que é um coletivo alemão, e eu tinha conversado com o Stefan no ano anterior, eu tinha visto alguma coisa do Stefan na internet, eu tinha conversado com ele, e a gente tentou trazer em 2016, não rolou, desculpa, em 2016 mas em 2017, através de uma parceria com os festivais Tempo Festival e com o FIAC, a gente conseguiu consolidar essa vinda do Home Visit, que também era um espetáculo criado no Brasil. Então, é um espetáculo que o Rimini ele veio, ficou em residência no Rio de Janeiro durante 15 dias, e cada um dos festivais nomeou uma pessoa para compor uma equipe de 3 pessoas. Eu nomeei aqui a Lilson Duarte, que tinha trabalhado comigo na produção aqui em Recife, no Relia. Eu nomeei a Lilson, e ele terminou sendo mestre de cerimônia desse espetáculo. Então, o espetáculo ele foi montado no Rio, o Stefano veio da Alemanha, acompanhou a montagem do espetáculo no Rio, e esses 3 pessoas, 2 do Rio, mais Elilson, que também estava morando no Rio na época, montaram, participaram do espetáculo, e esse espetáculo foi replicado no Rio, em Salvador e Caruaru. O espetáculo tinha uma característica, que era um espetáculo que acontecia nas casas. Então, era um espetáculo que a gente selecionou 5 casas na cidade e 12 pessoas por casa. As pessoas se inscreviam para ser anfitrião ou ser participante do espetáculo. E a gente selecionava as pessoas, elas marcavam, tinha um ponto de encontro na cidade, as pessoas se encontravam numa determinada hora, então uma van passava, recolhia essas pessoas, pegava, elas iam, e elas iam até esse local onde acontecia o encontro, a performance. Nem elas sabiam para onde estavam indo, nem quem eram, nem o anfitrião também sabia quem era que ia receber. E aquilo se estabelecia na hora, aquele jogo, né? Então era um jogo que depois, se vocês quiserem entrar no site do Rimini, procurar lá Home Visit, e vocês vão ter tudo isso, essa documentação lá, bem documentada, com fotos, com pesquisa, com perfil, com estatísticas, tudo lá bem documentado lá. Então foram 5 locais, 5 residências de Caruaru, que o Rimini participou, fez esse espetáculo. Isso em 2017. Estou já estourando meu tempo aí, mas vou para 2018 agora, né? 2018 foi um ano trash, assim, muito duro, né? Porque a gente não tinha grana para fazer esse festival, a gente estava numa dureza, a gente não aprovou o projeto. E a gente dependia de um patrocínio da Prefeitura de Caruaru. E a gente tinha negociado com o Marcelo Evelyn, eu tinha conversado com o Marcelo estava no Japão, quando eu conversei com ele estava trabalhando no Japão, e eu conversei com o Marcelo para ele trazer o Batucada, porque eu acho que o Batucada era muito importante a gente fazer naquele momento do Brasil, né? Era um momento que estava se negando tanta coisa do artista, isso tudo, bater lata, do bater panela, né?
e do despície, da nudez em cena. Então, aquilo tudo estava sendo um momento de muita luta e resistência para a gente, né? E aquilo era importante para a gente fazer. E ele estava programado o Batucada para Caruaru. Quando a prefeitura soube que ia fazer, ela proibiu a Batucada, ela não quis fazer. Então a gente terminou trazendo o Batucada para o Recife, né? Fazendo aqui. Ela não, ela e aqui em Recife a gente conseguiu fazer ele, foi muito bacana assim. E também tinha isso, né? A gente pegava durante uma semana, a gente juntou as pessoas, foram 50 pessoas para trabalhar, 50 batuqueiros estavam juntos, né? Ensaiaram. E aí a gente, durante 7 dias mais ou menos, a gente ensaiou essa performance, esse corpo, esse jogo, esse grupo coletivo, e a gente fez 2 apresentações nos dias que antecederam o segundo turno da eleição de 2018, sexta e sábado, e isso terminava ali no hall entre ali o espetáculo acontecia no Hermílio, ele saía do Hermílio e terminava na frente do Apolo, ali no chão, todo mundo deitado ali no chão, e os espectadores, cada um ganhava um balão inflável vermelho, né? Então para a gente foi super importante fazer esse espetáculo. O Batucada, né? Foi muito tenso fazer ele, né? Tanto para a equipe que estava trabalhando em cena, tanto para a gente que estava produzindo, né? Foi muito tenso, né? Muito tenso fazer, né? E tinha algumas questões assim, tipo, pede autorização à polícia para as pessoas estarem nuas na rua. Não pede, não pede, não pede, vai e vê o que é que acontece, né? Porque a gente não queria despertar isso antes, né? Isso poderia gerar um complicador, né? Tinha toda uma questão, assim, né? Acionou um advogado para acompanhar isso tudo e tal. E a gente fez 2 dias que foi maravilhoso, assim, foi uma coisa assim, só quem estava dentro realmente fazendo é que entendeu como foi importante fazer aquilo naquele momento, fazer o batucada, né? Foi quase lavar a alma, você batucar e, né, se despir ali naquele momento. Em 2019, novamente nesse lugar do ficção e não ficção, então, novamente, nessa minha inquietação, né? Então, eu entrei em contato com o Boris Nikitin, que foi um espetáculo, um diretor que teve na MIT no ano anterior, e eu queria trazer o Hamlet para cá. Eu não tinha assistido pessoalmente o Hamlet, mas tinha alguma coisa no Hamlet que me inquietava ali, de trazer aquele espetáculo para cá. Então, eu fiquei matutando isso, eu conversei com o Boris disse, não, a gente vai. Vamos lá, se preocupe não, a gente vai fazer toda a produção aqui, tudo que for preciso a gente fazer, a gente vai fazer, e a gente vai. E quando estava próximo, a Boris chegou para mim e disse, Fábio, olha, eu tenho 2 espetáculos que eu queria levar a mais. Tem um que eu estou estreando, acabando de estrear aqui na Suíça, que chama-se Tentativa de Morrer, é um solo dele, um texto dele, um solo, uma performance dele, sobre uma questão com o pai, né, uma morte do pai. Espetáculo super potente, assim, né? E o Martin Luther Propaganda Peace. E o Martin Luther era um espetáculo que também tinha essa questão de uma montagem com a participação de um grupo local, né? Então, o Martin Luther, a gente tinha que montar um coral gospel aqui para cantar durante o espetáculo. Eu digo, não, é exatamente isso que eu gosto. Então, vamos lá fazer. É trabalho, vamos lá. Então, a gente, durante 10 dias, mais ou menos, eu convidei a Anastácia Rodrigues, uma querida Anastácia, lá do SESC, para reger. E a Anastácia disse, olha, Fábio, a coisa que eu mais queria era reger um coral gospel. E aí a gente tinha que ser um coral lírico, que a gente tinha que montar e cantar as músicas enquanto o Michael falava o texto dele, né? Falava sobre
era muito louco, o coral ele não via, o coral só cantava, ele não conseguia acompanhar a leitura do que o Michael falava, né? E eles cantavam apenas como uma missa, né? E Michael pregava isso. Então, para mim foi uma experiência fantástica, assim, com o Boris, né? Com esses 3 espetáculos suíços que vieram, né? Nesse ano, além dos espetáculos, a Galinha, Põe Ovo na Cozinha, do mexicano, do Vaca 35 também, que foi um espetáculo maravilhoso, né? Eu tinha conversado com a Damian e a gente conseguiu trazer, e além de um espetáculo que a gente conseguiu através de uma parceria que começou a ser mais frequente com o Consulado da França, que foi a adaptação, um espetáculo do Gabriel F., um espetáculo que foi montado aqui, montado pela Companhia de Teatro do Açúcar, e na França, então o espetáculo também compôs essa grade internacional do festival, né? E para a gente foi um desafio também fazer o Martin Luther, né? Só queria voltar um pouquinho no tempo e falar um pouquinho só sobre uma parceria para a gente que foi também fundamental no festival, né? Que foi uma parceria estabelecida entre o festival e o griot François Moïse Bamba. O François é um griot, é um contador de história de Burkina Faso, em que, quando eu estava montando a grade, eu estava pensando, a minha intenção era trazer o Hassani Kouyaté, que é o filho do Sutili Kouyaté, ex-ator do Peter Brook, né? O pai dele foi ator do Peter Brook, faleceu, e eu queria trazer o Hassani. E eu conversei com o Hassani um pouco, mas ele estava impossível de trazê-lo, porque ele estava com muito trabalho. E eu fui atrás de um amigo nosso de Alagoas, e ele me indicou o François. E eu liguei, falei com o François, a gente trocou uma ideia, e François topou vir, né? Então, assim, coisa de 3 dias a gente resolver tirar visto e comprar passagem e ele vir para o Brasil. E o Consulado da França também apoiou muito a gente nisso, essa vinda dele, né? E trazê-lo para aqui para o Brasil. Então, a gente conseguiu fazer isso. E o François, eu não falo francês, absolutamente nada de francês, e a gente trocava tudo, conversa pelo Google Tradutor, e eu conversando com ele, e eu cheguei, e François estava para chegar no Brasil. E eu digo, agora eu vou ter que conseguir um tradutor para François, para acompanhar a oficina que eu propus lá na Federal. Eu propus uma oficina com ele, e depois da apresentação dele. E eu digo, eu vou ter que conseguir alguém. E eu conversando um dia com Helder Vasconcelos, eu digo, Helder, eu só penso em Laurinha para fazer essa tradução. Laura Tamiana, que ela fala super bem francês, fluente em francês. E aí eu falei, Laurinha, e aí, topas? Laurinha disse, olha, não, eu nunca fui para a cena, não topo esse negócio, não. Aí eu tentei convencer ela, tal, persuadir ela a fazer isso, e ela topou fazer a tradução lá na Federal, mas não participar do espetáculo. Bom, a gente conversou, e no final, Laura topou contar a história. Ele contava em cena a história, né? No espetáculo, quem assistiu dele, ele contava a história em cena, com o silêncio de Burkina Faso, e Laura, ela não é que ela traduzia, ela também contava a história, né? Então se criou uma simbiose tão grande entre François e Laura, né? E que essa parceria ela se multiplicou, né? Eu podia dizer assim, né? Então Laura, ela hoje criou um grupo, eles trabalham juntos, François e Laura, com trabalhos em Burkina Faso. Ela já foi algumas vezes para Burkina, ela já trouxe François algumas vezes para aqui para o Brasil, para outras produções, circulando pelo Brasil inteiro, através do SESC, e através... Então, isso para mim, assim, essa criar pontes, para mim, essa talvez seja a maior importância do festival, né? É o que ele deixa, né? Então, são as pontes que se constroem. Para mim, essa é a grande lição que eu trago
do festival, né? São pontes, por exemplo, com a Lilson, foram as pontes com Laurinha, são as pontes que a gente criou com os outros festivais e com as produções em Caruaru. Então, como estabelece? Esse ano eu vi, o ano passado eu fiz uma provocação para uma artista de Caruaru, com um espetáculo chamado No Silêncio das Palavras, que ela apresentava isso no Teatro do Sesc, um teatro convencional, e a gente levou ela para uma praça, para ela fazer esse espetáculo numa praça. E esse ano ela foi habilitada com um espetáculo, uma circulação pelas praças de Caruaru com esse espetáculo. Então, quando eu vejo isso, realmente eu fico muito feliz, né? Eu acho que é isso que o festival ele se propõe a isso, né? A criar esse movimento, a estabelecer essas pontes, né? Então, eu contei, eu acho que rapidinho, um pouco dessa trajetória. Eu não sei como é que eu tenho tempo ainda para a gente fechar isso um pouquinho, não sei como é que está, Milena. Eu só queria soltar um videozinho aqui que eu acho maravilhoso para a gente poder exemplificar um pouco da produção. Tristeza é a falta de alegria, né? Mas eu acho que tudo não é o fim da picada. Tristeza, num certo sentido, até que ela é boa. Ela faz você ver outras coisas que a alegria não deixa ver. Faz que nem o Jair Fantino. O Jair Fantino, o slogan dele é assim: eu não penso, imagino e faço. Eu achei tão bacana esse daí. Eu também, eu não penso. E não imagino, mas... Então o negócio é você fazer. Faço artesanato que eu emprego para o meu diálogo com a humanidade. Então, na banca da feira ali, o que é aquilo ali? Aquilo ali é meu palco. A humanidade inteira passa ali. Às vezes passa triste, passa desempregado. Daí o que eu faço? Eu vejo a necessidade deles. De repente passa o cara lá e ele tinha ouvido uma conversa minha que dizia assim: quem está desempregado está procurando serviço no lugar errado. Quem está desempregado é porque está procurando serviço no lugar errado. Aí ele estava desempregado, daí ele chegou para mim, esperou todo mundo que estava empregado foi embora, né? Foram cuidar do seu serviço. E ele ficou lá e disse assim: onde que a gente tem que procurar? Aí eu disse para ele assim: vem cá. Aí ele veio perto. Aí eu falei assim: dentro da gente. Ele entende. Dentro da gente. Quando a gente vai procurar o que fazer dentro da gente, acontece uma coisa incrível. A gente sempre acaba fazendo o que a gente gosta. E fazer o que a gente não gosta é o pior desemprego do mundo. Se pegar esse aparelho aqui, ó, que pisca, que ri, que chora, e botar ele para trabalhar numa coisa que ele não gosta, é um desserviço para o espírito. Eu sonho com um momento que eu não vivi ainda, entende? Um momento vazio na minha vida, assim. Para eu me preencher. Não sei se com alegria ou com tristeza. Quando eu vim de Portugal, ela me trouxe um nome de saudades. Pois é isso. Obrigado, Milena. Obrigado, Ju. Obrigada, Fábio. Então, gente, esse é o momento que vocês podem fazer as perguntas tanto no chat, quanto abrir aqui o vídeo ou o microfone para fazer a pergunta de vocês. A gente também tem algumas perguntas separadas, então a gente vai intercalando.
Alguém quer começar? Deixa eu ver. Bom, então eu posso fazer uma para iniciar a pergunta. É, eu queria perguntar, já que você falou, né, como foi criado o FETEAG, a trajetória do FETEAG, como é produzir um festival teatral em uma cidade do interior? Quais são as dificuldades e quais são, as facilidades que tu encontra nesse formato, né, nesse festival em uma cidade interiorana? Pois é, fazer o festival em Caruaru, Caruaru sempre desperta o imaginário, né, das pessoas. Quando a gente fala Caruaru, e que fala Caruaru para as pessoas que estão longe, distantes da cidade, da realidade da cidade, sempre imagina uma cidade bucólica, aquela paisagem, uma cidadezinha, que Caruaru não é isso, né? Na realidade não é isso. Caruaru é uma cidade grande, uma cidade muito movimento, muito dura, uma cidade muito dura, uma cidade muito difícil, né? Uma cidade muito difícil, talvez mais difícil do que aqui, de fazer isso, né? Porque aqui você é atravessado por muitas coisas, né? Em Caruaru, não. Em Caruaru tem uma questão que é sempre querer ver para o interior o que ela vê na televisão. Uhum. Então, a ideia de teatro é sempre essa. É sempre a ideia do drama. É sempre a ideia dos personagens, né? E eu, logicamente, quero quebrar essa ideia. Então, tudo que eu produzo para Caruaru, que eu levo, é para provocar essas ranhuras, esses espaços, né? Que aí a gente possa pensar de uma outra maneira, né? Então, Caruaru, apoio de Caruaru, realmente apoio da cidade, da prefeitura local, por exemplo, a gente só está tendo apoio efetivo nesses últimos 3 anos, nessa última gestão. A gente nunca teve apoio efetivo na cidade de Caruaru, né? Apoio no máximo de você levar os alunos para assistir o festival, né? Levar os alunos, mas fora isso, nenhum apoio financeiro, nada, né? Tudo que a gente tem fez até hoje, ou foi a partir do governo do estado, ou federal, ou outra coisa assim, mas nunca, quase nunca, apoio local. Então, Caruaru, ele desperta os imaginários. As pessoas imaginam Caruaru uma cidadezinha, bonitinha, pequenininha, linda, mas Caruaru não é essa a realidade, né? É muito diferente. E outra questão também, que é para fazer um link a essa pergunta, seria como esse festival, como o FETEAG, influenciou na cena teatral de Caruaru? Ju, eu podia dizer assim, o festival e o TEA e o festival, né? Eu Sim. acho que mais ou menos 90%, mais do que isso, de artistas da cena de Caruaru vieram ou do festival ou do TEA. Ou passaram pela oficina do TEA, ou passaram pelo FETEAG. Então, isso para a gente também é muita alegria, né? Sim, Milena está querendo fazer uma pergunta. Enquanto ela escreve, eu queria mostrar 2 livros que eu acho interessantes. Né? Esse aqui, olha, aqui da Dani, Agentes Invisíveis e Modos de Produção. Esse livro é muito bacana para entender um pouquinho da trajetória de Grotowski, do Centro de Grotowski, né? E como foram importantes os produtores nisso, na concretização do sonho de Grotowski, né? E um outro livro que eu estou lendo atualmente, que é esse aqui, O Teatro como Experimento Público, que também me atraiu muito isso, como experiência pública, que é a ideia do que eu tenho hoje do festival. Deixa eu ver. Então, sim, Milena conseguiu. Ela está perguntando como o festival ele é financiado, como ele busca recursos de apoio e queria também perguntar sobre a equipe de produção. Pois é. O festival, ele realmente a gente concorre os editais abertos no Estado, né? Então, o festival é aberto no Estado, ou editais Lei Rouanet, por exemplo, agora a gente está com a Lei Rouanet aberta, né? E a gente tem
e o apoio da prefeitura nesses últimos 3 anos. Enquanto a equipe de produção, a gente tem uma equipe bem enxuta, né? Bem enxuta. A gente tem uma equipe que trabalha eu divido pelas mostras, né? Então, por exemplo, ou teatros. Então, eu tenho teatro lá em Caruaru, os teatros do SESC, geralmente, o teatro do João Lira, teatro aqui que eles funcionam. Então, a gente tem uma equipe que é bem pequena, porque também não tem muito recurso, né? Mas é uma equipe que tem um trabalho, a gente já convive há bastante tempo, todo mundo, tá? Então a gente já tem experiência nisso, né? Então, é uma equipe maravilhosa aqui, Hércules, Selma, agora o Pedro, Jackson e Arthur Marinho, Mike, então são os parceiros, eu nem digo que são uma equipe, é uma parceria que a gente tem juntos, que a gente trabalha juntos construindo isso, né? Então são muito bacanas, assim. Mas a curadoria, basicamente, a curadoria da mostra profissional, que eu chamo mostra profissional, é mais ou menos dividida entre eu e Mariane. A gente divide muito isso, viajando e conversando e vendo os festivais que acontecem. Complementando a pergunta dela, ela pergunta também quantos produtores ao todo o festival tem. Pois é, tem uma cadeia que seria o produtor executivo, né? Trabalho o produtor de produção, os assistentes de produção, que tem 4, 5 oficiais de produção. Aí eu tenho uma assessoria de imprensa, aí eu tenho um parceiraço que é Guilherme Luiz, que desenvolve toda a arte gráfica da gente, né? A comunicação visual da gente, que é Guilherme Luiz. E tem Leite foi um colaborador da gente durante muitos anos, né? Muitos anos participou com a gente, Leite, como assessor de comunicação, né? Eu fico cantando para ele voltar, mas ele está resistente, porque ele agora é só professor de história, mas é um cara que é muito bacana, muito trabalhar com ele, né? Agradeço muito o que a gente conseguiu. Mas é uma equipe, assim, bem enxuta. Entendi. Muito bom. E ela também está pedindo para explicar um pouco mais sobre a curadoria e também o que se espera de um bom curador. Eu acho que o curador, ele é, antes de tudo, eu me coloco assim, um provocador, né? Então eu me coloco nesse lugar de um curador provocador, né? Criador de fissuras, criador de outros olhares, né? De que a gente consiga mobilizar aquele público, né? De alguma maneira. Eu acho que tem vários tipos de festivais, então a gente pode encontrar festivais que podem querer agradar um público grande. Hoje eu estou pensando muito, eu estava conversando esses dias com outros amigos, a gente falando de como a gente conseguir conquistar esse público, né? Depois da pandemia, depois disso tudo que aconteceu, eu acho que o teatro que tinha 100 fiéis, eu acho que a gente caiu um pouquinho nesse 100 fiéis na nossa igreja, eu acho que tem menos do que isso hoje, né? Porque o teatro, para mim, no meu caso, ele se tornou, não é um evento, não é uma coisa que acontece, hoje eu vou no teatro, não, para mim é uma coisa normal ir ao teatro. Eu vivi a minha vida toda vivendo, indo para o teatro, porque é assim, eu só vou para o teatro hoje. Então não é uma coisa que eu tenho que me preparar para ir, né? Uma vez eu conversando com o Pedro Vilela, a gente conversando, a quantidade de espetáculos que a gente assistia no Fringe de Curitiba, tipo acontecer de você assistir 5 espetáculos por dia, você assistir 30, quase 40 espetáculos durante a temporada, né? E era essa fome, essa sede de assistir, mas como curador a minha ideia sempre é criar espaços, fissuras, para que a gente saia desse olhar linear do que é, né? A gente já tem uma produção para o próximo 2021, que é uma produção mais ou menos construída assim, lá cá. E deixa eu ver se tem alguma pergunta de alguém. Pronto. Outra pergunta que a gente tem também
É que com todo esse contexto da pandemia, a gente está necessitando, né, se adaptar a esses modelos remotos, ao ato de a gente ter que falar pela internet, o uso muito grande com a internet, e a arte a gente sabe que é presencial. E aí uma pergunta que a gente formulou para te fazer é como está sendo trabalhar com produção cultural nesse contexto de pandemia, né, nesse momento que a gente está vivendo agora. Pois é, eu fiquei durante 3 meses, de maio até julho, eu acho, agosto. Então, durante 3 meses eu fazia curadoria diária, porque no site do festival a gente fez o FETEAG digital e eu fazia curadoria diária. Então, durante 3 meses foram 91 espetáculos que eu linkei lá dentro do site, e aí eu tinha que procurar, eu tinha que ver. Essa inquietação do espetáculo ela veio a partir de uma provocação de Rui Filho, né? Então, Rui ele estava publicando lá links de espetáculos, geralmente 10, 12, 15 espetáculos por dia, ele colocava os links, e eu ia assistir todos. E chegou uma hora que eu digo, não, eu vou começar a pegar e pesquisar esses espetáculos e começar a colocar, botar ficha técnica, botar release dos espetáculos e começar a compartilhar isso com as pessoas. Então foi um trabalho durante 3 meses eu fiz isso. Então eu vi mais de 15 espetáculos, eu acho, muito mais que isso, né? E muitos eu consegui baixar, lógico, fiz um arquivo considerável para mim, né? Muitos. Outros que eu perdi o link, não consegui baixar, mas muita coisa eu consegui baixar. Lógico que não vai ficar disponível, não tenho como deixá-los, mas tem muita coisa que eu guardei, mais de 500, 600 espetáculos, e essa era uma curadoria diária. Eu conseguia, no dia anterior, eu começava a mergulhar nisso, visitar os sites, visitar tudo, para poder ver o que era interessante, né? E como podia, dentro dessa diversidade, manter uma linha curatorial. O que era importante, dentro da diversidade, você manter uma linha do que você quer com aquilo, né? Foi uma experiência bacana, conheci coisas impressionantes assim, do teatro grego que eu não imaginava. E é impressionante como a gente também tem que se adaptar enquanto muitas coisas a gente vem aprendendo, né? E até mesmo aqui no evento a gente está alcançando pessoas de outros estados que talvez no contexto presencial a gente não conseguiria, né? Então tem Sim, alguns sim, avanços sim. e ganhos, apesar de todo momento complicado que a gente está vivendo, né? Ah, E oi. Eu não acho é que tem experiências muito bacanas, assim, experiências como a experiência do Magilute, né, dos meninos do Magilute, que são experiências totalmente online, virtuais, mas para mim eu também aposto nas experiências híbridas, que você possa ter algo presencial e algo virtual dentro do mesmo espetáculo, entendeu? De que sim. maneira a gente poderia trabalhar esse universo das E duas como coisas? também está revolucionando, né? Porque são vários Sim, grupos que estão se apontando, estão se experimentando e fazendo claro, cursos também, remotos, de teatro, de claro, mímica. claro, claro, claro. Milena está falando aqui, né? Que é um assunto um pouco delicado, mas se você puder explicar um pouco sobre como é o processo de negociação de valores para grupos Eu acho convidados que para a mostra profissional. certo. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre o processo de negociação, né? Então, esse processo de negociação é sempre caso a caso, né? Então, a gente vai ver o que é possível, né? A gente vai, o grupo produtor vai propor um valor. Normalmente a gente não tem um valor fixo, né? Então, o grupo propõe um valor, e aí a gente vai, a partir da nossa realidade, do que a gente tem, do que a gente programou, tentar chegar a isso, né? Por exemplo, esses espetáculos, o Black Off, por exemplo. Black Off, ele veio com todas as despesas pagas de cachês. O Boris Nikitin, os espetáculos, 3 espetáculos, todas as despesas de avião, passagens aéreas e cachês pagos. Então, a gente também tem essa possibilidade de negociação com os institutos.
e também com o interesse dos grupos de participarem. Então, também tem muito isso, né? O grupo lá se interessou. Nesse ano, em 2017, a gente fez uma parceria com os 3 festivais, Tempo, FIAC e FETEAG, e aí a gente rachou, por exemplo, a gente dividiu todas as despesas de transporte aéreos dos grupos, do Black Off, toda a despesa de produção do Rimini Protocol. Então, a gente rateou, dividiu entre os 3 festivais. Então, são despesas também. Não tem uma regra definitiva, assim, né? Então, cada caso é um caso, dependendo do interesse. Por exemplo, Boris veio com 3 espetáculos, com todas as despesas, passagens aéreas e cachês pagos. Próximo ano a gente está com uma montagem que ela vai ocorrer. O grupo ele não se desloca, então o grupo ele vai estar lá e ele vai fazer online o treinamento dos diretores aqui e a montagem do espetáculo online com pessoas aqui no Brasil. Então, e aí você tem uma negociação, aí você tem a negociação também com os institutos, com os consulados, com os grupos, próprios grupos. Teve uma pergunta aqui do Danilo. Ele está falando, né, que nessa conjuntura atual, para além da pandemia, com esse governo fascista, uma onda conservadora muito forte está ocorrendo, né, descaso com a cultura, e como fazer resistência na produção cultural. Essa é a questão dele. Como fazer resistência? Fazendo. Eu acho que não tem outra maneira fazendo, né? É fazendo, indo para a rua. Então é fazendo. Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer, né? É isso. Não tem outra, não tem. Esse descaso com a cultura de um modo geral, né? Com um Estado mais conservador, né? Você imagine em Recife, você imagine que a cidade do interior ela é muito mais conservadora do que Recife. Você não tem cidade progressista no interior. Todas são muito conservadoras, né? Todas elas têm um coronel que é dono. Então, todas as cidades do interior, né? Então, é muito difícil você provocar isso dentro da cidade, né? Mas é resistindo, é fazendo, é criando espaços para isso, para a arte, né? Então tem os meninos do Erro Grupo lá de Santa Catarina que são muito potentes nesse tipo de ação, né? De ação na rua. Então eles são muito bacanas assim, também, né? Eu acho que a gente também tem uma coisa falar sobre produção da Semana de Cênicas aqui e tal. Uma coisa que eu estou tentando aproximar, não sei se isso é pertinente a gente falar, mas discutir de que maneira a gente pode trazer esse público para o teatro, mas me parece assim, que o teatro, quando você fala não teatro, parece que cria uma resistência de cara ao público mais leigo, não é? Para a gente que já está no teatro, mas o público. Mas como trazer esse público para o teatro? Eu acho que o pessoal de CITA também está falando sobre isso. E como trazer esse público para o teatro de uma outra maneira, de como incluí-lo no teatro. Né? E como a gente fazer esse movimento diferente. Né? De que eles verem que não é uma outra coisa além da vida. Sim. Não é? É um espaço que a vida é potencializada ali. Né? Então, como fazer isso? Isso é um desafio que eu acho que a gente tem como produção, né? Como produção, eu acho que nem como artista, mas é o produtor que tem que pensar nisso, né? De como fazer. Essa proposta do espetáculo 2021, que é um espetáculo formado por pessoas da cidade, artistas e não artistas, né? Então, é um espetáculo que tem uma outra dimensão público artístico privado, né? Então você vai para um outro lugar. Eu acho que é esse livro que eu mostrei a vocês, o teatro como experiência pública, ele me trouxe muita clareza nessa questão de como a gente pode tentar dialogar de outra maneira e trazer esse público para o teatro
sem criar uma distância disso. Né? Como a gente fez com o Martin Luther, as pessoas cantando ali para ele. Né? Então, eu estou cada vez mais pensando em estratégias disso. E Milena também, ela vem com outra questão, que ela comenta aqui, né? Os meninos da turma de teatro na UFPE organizam 2 mostras festivais. A mostra à primeira vista e a semana de cênicas. E aí ela vem com questionamento, né? Que dicas você daria para os meninos e meninas que se experimentam na produção cultural nesse contexto da academia? Eu acho que tem uma questão aí que eu acho que é fundamental, é a organização, né? Como organizar isso, né? Então, de como criar as planilhas, de como organizar o que vai acontecer, né? Para a gente poder, logicamente que produção ela acontece na hora, mas aí precisa que a gente monte todas essas estratégias. Por exemplo, eu tenho planilhas dos mapas de viagem, de transportes, então de hospedagem. Então, são coisas que a gente vai montando as planilhas. Geralmente eu uso o Google Docs aqui para poder compartilhar e as pessoas poderem estar interagindo com essas planilhas, quem está participando da equipe, né? Então é fundamental planejar, fazer planejamento do que vai fazer, como é que ele vai acontecer, o que é necessário para aquilo que aconteça, conhecer cada produção que você vai fazer, vai receber, né? Para que aquilo você saiba que vai acontecer antes, né? Planejar o espaço, ver isso tudo, né? Então, isso é o que eu acho que é importante. O planejamento é uma coisa importante, que a gente faz isso 3, 4 meses, 5 meses antes. Porque a partir do momento que eu vejo o espetáculo, eu já começo a planejar de como fazê-lo. Né? E o interessante, né, que esses festivais trazem uma oportunidade muito grande para a gente para errar também, né, na produção. Para errar e acertar, e a gente ir se experimentando aos poucos e entendendo, né, qual é a organização que a gente precisa para um convidado, que equipamento está faltando, qual a atenção que a gente deve direcionar melhor para tal coisa que, para não ocorrer novamente um erro, enfim, aí a gente vai melhorando a cada ano que vai passando. Claro. E eu acho que é fundamental, eu acho que na produção, é uma boa relação com a produção do espetáculo. Né? Então, é fundamental você ter um diálogo muito claro, muito limpo, né? Que esse diálogo ele flua, para que aquilo aconteça bem, aquilo aconteça de forma que fique todo mundo bem. Né? Então, eu tenho uma experiência, por exemplo, com o Teatro Vertigem, em 2016, que a gente trouxe o filho, né? Então, era uma superprodução aquilo lá. Não sei que alguém foi ver o filho lá em Caruaru. Você foi, Milena? Você viu, não? Não sei se Milena viu lá em Caruaru. Mas era uma superprodução aquilo lá, né? Então, assim, um mês, 20 dias, um mês mais ou menos antes, eu não conseguia dar conta daquilo. Era muito grande, assim, era muito grande. E aí, Guilherme Bonfante, que era o produtor do Vertigem, disse, não, a gente vai, não é problema, a gente resolve, o que faltar a gente resolve. E foram 7 dias de montagem do espetáculo, foram 7 dias de montagem do espaço, e foram 8 dias de apresentações. Então foram 7 dias, a gente construiu uma arena com 8 geladeiras, com 10 fogões, com 20 colchões, com 40 tonéis, Então, e montou no espaço, e é tão impressionante a experiência do Vertigem, que a gente fez lá no Espaço Cultural, num espaço que tem lá, onde funciona a Fundação de Cultura. A gente fechou o espaço, a gente isolou o espaço, e a Fundação, eu acho que o presidente da Fundação nunca soube o que ia acontecer, porque lá nem passou. Então, a gente isolou o caminho dela, mas ela nem sabe o que aconteceu. Né? E era uma produção que recebia 100 pessoas por dia lá. E essas pessoas elas ficavam imersas nesse cenário, a encenação acontecia ao redor disso. Então, eu mandei a planta, 6 meses antes, eu mandei a planta do espaço. Então, Marisa, lá em São Paulo, ela desenhou a estrutura que ela queria em cima da planta, para a gente poder reproduzir.
eu contratei uma empresa de Caruaru que monta palcos, monta estruturas de palco. Ela montou essa estrutura de cena, né? Com rampas, com degraus, com tudo. E eles chegaram, trouxeram material, a chapa de ferro, para fechar todo o espaço e transformar o espaço no espaço do filho, né? Esse dia eu encontrei com o Guilherme, ele estava escrevendo até um artigo sobre isso, né? E ele ficou muito impressionado, assim, porque na hora que a gente estava montando, e faltava muita coisa ainda, lógico, né? E aí as pessoas da cidade começavam a trazer as coisas. A gente anunciava no Facebook e tal, e as pessoas começavam a trazer, né? Colchão, coisas que faltavam tal, e as pessoas iam trazendo quadro de parede, molduras. Então isso realmente, esse sentido coletivo, Guilherme ficou muito, muito impressionado com o Caruaru, né? Ele quer voltar de todo jeito para Caruaru, então, nessa experiência que eles tiveram no Vertigem, que era um grupo que a gente já namorava há muito tempo, com a dramaturgia, com as montagens. Bom, e Elis, ela fez aqui o comentário, né? Ela diz que ela queria pontuar a importância do papo, da sua fala, e de como impulsiona a continuar na lida. Atualmente, ela diz que ela é professora de teatro, de ensino básico, e também integra o grupo Teatro Bordeaux. E o FETEAG é um festival bem importante. Como estudante, ela participou em 2016 da Mostra Estudantil, com o espetáculo É Verdade, é Mentira, com a direção do Luiz Reis. E ela diz que que eles foram muito bem recebidos e tiveram a oportunidade de conhecer e de ver de perto vários grupos. E ela espera que em 2021 será possível continuar o festival com a Mostra Estudantil também, pois é um espaço bem importante. Sim, sim. O festival é o que alimenta, eu acho, na realidade, assim, o festival ele deu essa mudança, né? Saiu desse lugar de só estudantil para um festival, eu poderia dizer assim, mais adulto, né? Uhum. Mas tem esse diálogo permanente entre o estudantil a mostra profissional e o estudantil, né? Então, algumas pessoas que estão na mostra profissional dão formação na estudantil, os alunos da estudantil assistem com o público profissional. Então, é uma via que ela se comunica, né, ao tempo todo. E o estudantil sempre é o foco da gente, né, porque é o futuro da plateia, o futuro do teatro está ali. Tá ali. E é um incentivo contínuo jogo também, né, para os estudantes que conseguem participar do festival. Sim, é fundamental para a gente, né? Uma coisa importante, falando em termos de produção, lógico, ela vai além de uma produção estudantil, mas é um interesse, por exemplo, vários institutos, e nessa época vocês falaram no momento de conservadorismo no Brasil, mas tem muitos países que querem provocar aqui, né? Tem muitos países que estão interessados em promover alguma ação aqui no Brasil, né? Então, eu acho que é procurar esses caminhos de parcerias que possam trazer algumas coisas para cá. Sim. E para já ir finalizando a conversa, né, eu vou só pontuar algumas outras questões que também colocaram aqui no chat. A Patrícia Jorge, ela questiona, né, planilhas é tipo agendar como planeamento? Ela diz. Planilhas são as planilhas que a gente usa do Google, né? Então, eu tenho várias planilhas prontas, né? E aí eu vou trabalhando em cima delas, né? Todo ano eu vou reproduzindo elas e a gente vai adaptando planilha de custos, planilha de hospedagem, né? A hora que sai, quantas pessoas vão chegar, quantas vão sair, trânsito, transporte. São essas planilhas que eu falo que eu tenho em mãos e a gente vai trabalhando, né? E elas são compartilhadas entre as pessoas que estão trabalhando na produção, que aí vai vendo, né, o que está acontecendo em tempo real, vamos dizer assim. E é uma organização bem importante, né, no processo. É fundamental, né, isso. A gente sabe, por exemplo, tem coisas que são difíceis. Eu acho que na produção em Caruaru, que são difíceis. Por exemplo, que é uma coisa que eu estou tentando ver se equaliza para o próximo ano, que é o transporte entre Caruaru e Recife. Isso é uma coisa que me dá muito trabalho de fazer, né? Esse movimento entre Caruaru e Recife,
porque é um BR, então a gente está sujeito a muitas percalços nesse caminho, né? Então, uma greve, uma coisa que acontece na estrada, então isso atrapalha o nosso planejamento. Então, às vezes, por exemplo, eu programo um grupo sair de Caruaru às 7 da manhã, para trazer para Recife, para chegar aqui, deixar esse grupo, pegar um outro grupo e voltar para Caruaru. Se acontecer alguma coisa nesse meio do caminho, esse planejamento ele vai todo de água abaixo. Sim. Então, isso é muito complicado, porque é diferente você fazer uma produção só na cidade. É bem diferente você fazer isso. Eu pegar um grupo aqui, levar para o teatro, depois trazer ele do hotel, tal. Isso é uma coisa. Agora, você fazer isso entre cidades é muito complicado. Bem complicado. Então, uma coisa que eu estou repensando isso, porque de vez em quando tem esse problema, né? No ano passado, não me engano, eles estavam reformando uma passarela ali no TIP. E eles ficaram, ali estava provocando, era um inferno aquilo ali. Então a gente programava uma coisa e acontecia outra, né? Então, a gente programava um determinado horário de chegar, de sair e tal, logicamente, porque a gente tem que fazer isso, porque tem um transporte intermunicipal, né, que é caro. Sim. Então, não dá para mandar uma van trazendo e uma van para aqui para trazer o grupo daqui para lá. Então, a gente tem que aproveitar a van que vem e levar o grupo. E isso, às vezes, dá um certo problema, né? Então, são coisas que a gente está revendo nisso. A gente tem como prever o que vai ocorrer no percurso, né? Não tem como, né? Ou alguma coisa que aconteça na própria cidade, né, mesmo. Sim. E Então, para finalizar, eu gostaria de só ler esse outro comentário que Elis fez e fazer uma pergunta rápida para tu. Ela diz aqui nos comentários também, né, que a mediação com o público e chegar neles é algo que sempre ela e o grupo discutem. E quando ela estava também na formação na universidade e fora dela, já formada. Enquanto artista, com o grupo Bordeaux, o grupo fica nessa luta, e enquanto professora, ela também tem essa luta de incentivar, mostrar a importância de ver o teatro. E um caminho que ela percebe é formar parcerias. E ela diz que não podemos ficar em bolhas, e nesse período de pandemia também é uma oportunidade de mostrar que nossa arte também se reinventa e pode chegar em outros públicos. E a produção não pode trabalhar sozinha, né? E a Gabriele, logo embaixo, também diz, em relação a esse comentário de Elis, né, que também participou junto com ela, do mesmo espetáculo, né, que elas apresentaram, e ela faz das palavras de Elis as dela também. Que bom. Pois é, então são essas coisas da produção, né? Eu acho que aquele videozinho do Hélio Leite ali, eu acho que é muito bacana, eu gosto muito dele, eu sempre volto a ele, né? Quando ele fala essa coisa, a gente tem que procurar dentro da gente, né? Então, quando a gente procura dentro da gente o que fazer, então é bem diferente, tudo acontece, parece. E, para finalizar, né, eu gostaria de fazer uma pergunta rápida, né? Qual uma dica que tu daria para quem deseja ser produtor cultural? Eu acho que primeiro é amar o que faz, né? Isso é fundamental. E amar e ter uma relação afetiva com aquilo que está fazendo, não como negócio, né? Mas eu acho que no festival, eu acho que a gente consegue. Esse é o maior objetivo, a gente tentar tratar isso de forma afetiva, né? Isso é o que eu acho que promove esse encontro, né? Eu acho que é o afetivo, né? Então, agora em março, eu estava em São Paulo, eu estava vendo lá a MIT, eu fui lá ver uns espetáculos, aí fui ver o Lume, né? Fazia tempo que eu não vi o pessoal do Lume. E aí, assim, quando eu chego lá, eles vêm me abraçar e tal. Então, isso é que alimenta, eu acho, a gente, na hora que a gente, né? E aí foi mostrar o calendário que eles estavam circulando pelo palco giratório, e estava em Caruaru, olha aqui, Fábio, a gente vai para Caruaru, tal dia, tal, né? E isso é muito bacana, isso a gente fica muito feliz, né, quando a gente vê essas coisas, né? Eu acho que isso é o que alimenta, né? E as pontes a gente vai criando, né? A arte como um todo, né? É o amor pelo que a gente faz. Exatamente, e as pontes que a gente vai criando, né? Eu estou devendo, a François, eu estou devendo já várias vezes
uma viagem a Burkina, prometo ainda a ele. E eu vou lá. Qualquer hora eu vou lá a Burkina. Irmão, viu? Ficou um irmão agora. Então, acho que é isso. Muito obrigada, Fábio. Eu não sei se Milena consegue falar alguma coisa agora. Vamos tentar agora. E aí, dá para me ouvir? Pronto, tá ótimo. Ah, tá funcionando. Então, gente, eu queria só agradecer, em primeiro lugar, você, Fábio, que conversa massa essa que a gente teve. Tinha até uma pergunta que eu ia fazer, se tem onde a gente pegar um pouco da história desses grupos que já passaram pelo FETEAG, assim, porque é muita história embaixo dessa ponte, viu? Essas pontes criadas. Pois é. Eu dei uma olhada lá no site, mas não sei se tem, assim, sei lá, uma parte onde fale das programações anteriores, tem algo do tipo. A gente está programando isso, né? Fazer a gente está reformulando o site, mas fazer uma página que a gente possa trazer essas produções ano a ano e tal, e as pessoas possam pesquisar isso. Com essa perspectiva da gente ter que fazer tanta coisa digital com a pandemia, né? Começaram a surgir essa necessidade de ter um acervo teatral mais robusto na internet. Eu fico pensando nisso, e seria uma delícia acompanhar as edições, saber o que já rolou em edições anteriores. Exato. Seria massa. Mas o que eu queria era agradecer muito a você, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, aqui nessa conversa. Dizer que no próximo mês, na segunda quarta-feira, que vai ser dia 9, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, no dia 11 de novembro, a gente tem de novo mais um encontro às 7 da noite com Dani Travassos, vai trazer um pouco dessa perspectiva da produção em teatro de grupo. E é isso, queria agradecer a presença de todos, dizer que essa é uma ação realizada pela Proesc, o FPE, Diretoria de Cultura, com a produção executiva dos maravilhosos bolsistas do teatro, Joaquim Cardoso. Essa equipe de produção maravilhosa, que está dando um banho. No teatro, o Joaquim Cardoso também é um grande parceiro. A gente fez, em 2018, a gente fez um ensaio aberto lá do Magilute, né? Então, foi bem bacana. A gente fez, abrindo o festival, um ensaio aberto. Foi muito bem bacana. Foi bem bacana. Que novas obrigado. Se formem, né? Claro. Obrigado a todos e todas, né? Esperando no próximo 2021, a gente tem uma programação bem intensa, 2021. A gente está programando começar as atividades já em fevereiro ou março, né? Uma formação contínua de professores e arte educadores em Caruaru. Então, é uma formação de 8 meses, mais ou menos, a partir de fevereiro, março, ainda começa já. E se deságua lá na frente do FETEAG, de 13 a 24 de outubro de 2021. Que bom, então. Então é isso, gente. Obrigada pela presença de todos. Um beijo, Fábio. Um beijo, pessoal. Beijo grande. E até o nosso próximo papo. Beijo grande. Acompanhe a gente nas redes sociais, que a gente sempre manda, sempre faz pequenos recortes do papo anterior, né? Então, no caso, a gente vai pensar uns recortezinhos aí nessa fala com o Fábio, no @TJCardoso, o Insta do grupo. E depois a gente publica essa mesma conversa no YouTube, tá bom? Beijo, boa noite. Beijo, boa noite.